Vamos lá. Respondendo ao exemplo que nós temos aí na apostila que foi junto ao roteiro de vocês. No roteiro de física, quando vocês estão lá no texto de apoio, especificamente no conteúdo de força elétrica, que é basicamente a lei de Coulomb, nós temos uma questão exemplo. Ela nos diz o quê? Duas cargas elétricas com valor igual a menos 4 Coulomb são colocadas a 2 metros de distância uma da outra. Considere a constante de Coulomb, a constante eletrostática, K, igual a 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Letra A. Determine se a força elétrica é atrativa ou repulsiva, justificando sua resposta. Nós temos que na primeira questão, ela nos dá para a gente referenciar qual vai ser, respondermos qual vai ser o tipo de força. Nós temos que quando as cargas possuem o mesmo valor, o mesmo sinal, a força entre elas vai ser uma força repulsiva, que tende a distanciar uma carga da outra. Isso vai acontecer só quando é positivo com positivo? Não. Pode acontecer também quando as cargas elas são negativa com negativa. Se as cargas forem negativa com negativa, a força entre elas vai ser uma força também de repulsão. Para que as forças tenham entre elas uma força de atração, nós temos que observar que as cargas têm que ter sinais opostos. Se aqui é positiva, essa daqui deve ser negativa. Se a primeira for negativa, a segunda deverá ser positiva. Só nessas situações, quando os sinais são opostos, que a força entre as cargas é uma força de atração. Ok? Sabendo disso, na questão ela me diz o quê? Que eu tenho duas cargas, elétricas de igual valor. O valor delas são iguais. E as duas possuem o valor de menos 4 Coulomb. Então, se eu tenho lá dois corpos, corpo A, e tenho lá um corpo B, eu sei que o valor de carga do corpo A é igual ao valor de carga do corpo B e que ambos valem menos 4 Coulomb, Como o sinal dos dois é igual, a força vai ser uma força de repulsão. Então, a resposta da letra A é que eu tenho, nessa situação, uma força de repulsão entre as cargas. Já que as duas cargas possuem igual valor, então, se elas possuem igual valor, então a força entre elas é repulsiva. Ok? Não é muito difícil essa interpretação. A letra B. A letra B ela pede para eu calcular a intensidade da força. Para eu calcular a força de um objeto, força elétrica, eu tenho que utilizar a lei de Coulomb. A lei de Coulomb me diz o quê? Ela me diz que o módulo da força, a intensidade dela, ela é igual a uma constante K, que é a constante eletrostática, vezes o módulo da carga Q1, vezes o módulo da carga Q2, dividido pela distância ao quadrado. Então, essa é a fórmula que eu tenho que utilizar para responder a questão da letra B, ok? Essa fórmula, ela leva o nome da lei de Coulomb. Vamos lá. Antes de eu começar a aplicar, utilizar a equação, vamos primeiramente tirar os dados da questão. Eu tenho que as duas cargas, Duas cargas, elas possuem valor igual. E qual é o valor? Menos 4 Coulomb. Então, dentre os dados, eu tenho que Q1 é igual a Q2 e que as duas valem menos 4 Coulomb, ok? Primeiro valor que eu tenho. Eu tenho que a distância entre as duas cargas ela é igual a 2 metros. Lembrando, um detalhe muito importante,
o valor já me vem com a notação de unidade medida em metros. Sempre que eu for calcular a força elétrica, ela tem que ser dada em metros. Então, se a questão me trouxesse o valor em centímetros, eu teria que converter esse valor de centímetros para metros, ok? Então, e sabendo que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, para realizar essa conversão, eu preciso simplesmente fazer uma regrinha de 3. Então, vamos lá. A distância ela é igual a 2 metros. E eu quero encontrar o módulo da força, ok? A intensidade dessa força. Então, vamos lá. Agora, tentando resolver a questão. Questão da letra B. A força, como já sabemos, é o que eu quero encontrar. K, constante eletrostática. Estava aqui, ó. Não cheguei a discriminar, mas ela está aqui, ó. Constante eletrostática, K vale igual a 9 vezes 10 elevado à nona potência, Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Isso aqui é a unidade de medida. Ela vale, então, 9 vezes 10 elevado à nona potência, vezes o módulo de Q1. Quanto é que vale Q1? Menos 4. Vezes o módulo de Q2. Quanto é que vale Q2? Q2 é igual a Q1, então vale também menos 4. Dividido, tudo dividido aqui, né? Pela distância ao quadrado. Distância é igual a 2, então fica 2 ao quadrado. Pois vamos lá. F é o que eu quero encontrar, repete na linha de baixo. 9 vezes 10 a nona. Vamos repetir o 9 vezes 10 a nona, para operar ele só no final. Vezes menos 4 em módulo é igual a 4, vezes menos 4 em módulo é igual a 4, né? Todo número que está em módulo, quando ele sai do módulo, ele fica positivo. 2 vezes 2 é igual a 4, né? 2 ao quadrado é igual a 4. Então, vamos lá. Já posso realizar aqui uma simplificação. Eu posso fazer o quê? 4 dividido por 4 é igual a 1. Então, 4 aqui já soma. Aí eu tenho que fazer o quê? Vamos multiplicar os numeradores. A potência aqui, ó, vamos deixar ela de lado. Fazer a multiplicação de 9 vezes 4. 9 vezes 4 dá quanto? Se eu sei que 2 vezes 9 é igual a 18, então 9 vezes 4 é igual a 18 mais 18, que vai dar 36. Então eu tenho que a força elétrica, ela é igual a 36 vezes 10 elevado à nona potência. Eu tenho que fazer aqui uma simplificação científica. A simplificação com notação científica, ela tem que eu tenho que deixar apenas um número com notação científica após a vírgula. Eu tenho aqui, ó, 2 números. Então eu tenho que fazer o quê? Tenho que colocar uma vírgula aqui, ó, 3,6. Quando eu diminuo o número, eu tenho que fazer o quê? Aumentar um valor na minha potência. Então, meu resultado final, eu tenho que a força elétrica, ela é igual, a intensidade dessa força é igual a 3,6 vezes 10 elevado à décima potência. Qual é a unidade de medida de força? Newton. Então, 3,6 vezes 10 elevado à décima potência Newton. Esse é o valor da intensidade da força entre essas duas cargas. Ok? Então, esse aqui é o resultado da letra B. Na letra C, o que a letra C nos pede? A letra C pede para a gente represente em um desenho a situação descrita, indicando os valores das cargas, da distância e da força. A situação, ela indica o quê? A situação me mostra duas cargas de menos 4 Coulomb, né? As duas cargas Q1 e Q2 possuem a mesma carga, né? Vou até discriminar aqui, isso aqui é a carga Q1 e aqui é a carga Q2. Se o sinal delas é igual,
Então, existe entre elas uma força de repulsão. E essa força de repulsão, ela tem o mesmo valor para os dois lados, né? Que é qual? O resultado que eu obtive foi que a força aqui ela é igual a 3,6 vezes 10 elevado à 10ª potência, Newton. Para o outro lado, o mesmo valor, 3,6 vezes 10 elevado a que potência? Elevado à 10ª potência, Newton. Então, temos aqui uma força sendo aplicada, uma força repulsiva, que ela tem igual valor, né, igual intensidade para os dois lados, sabendo que a distância entre essas duas partículas, né, a distância entre essas duas partículas, ela é igual a 2 metros. Então, basicamente, isso é o que a questão pede para eu representar. Fazer esse desenho para encontrar, para esquematizar os valores e toda a situação que eu tenho. Resposta da letra C. Ok? Tchau e até a próxima.